Olá, tudo bem? Eu sou a professora Júlia Manuela, sou professora de redação e hoje, para você que vai fazer o vestibular de Roraima, a UER, essa aula aqui é para você. Teve uma pequena mudança no edital, mas foi uma pequena mudança de fato, tá? Não vai fazer tanta diferença assim. É a questão do tipo de texto, do gênero de texto que você precisa escrever na sua redação, né? Porque a gente está acostumado com o quê? Com um texto dissertativo argumentativo. Porém, o que o edital ele traz agora para a gente? Ele traz uma margem mais ampla, né? A gente pode explorar agora outros gêneros de texto, mas não se desespere, porque vai dar tudo certo. Como eu falei, não é um bicho de sete cabeças, tá? É uma coisa um pouco mais simples do que parece, eu vou explicar para vocês. Fique aí na aula, tá? Então, bora começar. Então, aqui, do edital 2025. Então, o que nós temos? O Enem, ele traz para a gente fazer o texto dissertativo argumentativo. Isso aí já é um padrão. Então, a maioria dos vestibulares, ele também traz o texto dissertativo argumentativo, porque foi padronizado assim. Só que há algumas exceções. Alguns vestibulares, de fato, cobram outros tipos de gênero. E agora a UER está dentro dessa exceção, tá? Então, eles colocaram aqui no edital essa mudança, já deixaram de uma forma assim bem escondidinha aqui entre parênteses, mas bora ver. Aqui no edital, na cláusula 6.2, então eles vão falar que o candidato ele deve fazer lá um texto de 30 linhas. Lá, vocês vão receber 3 propostas de tema, né? Então, você vai ler lá os textos motivadores e cada uma dessas propostas vai ter uma orientação específica. Então, você tem que tomar cuidado com essa orientação. Porque se, por exemplo, você vai escolher lá o texto cuja orientação pede para você fazer um texto narrativo, aí você faz um texto dissertativo argumentativo, entende? Aí você vai ser prejudicado. Então, prestar atenção nessas orientações que já vão estar lá colocadas de forma bem clara para você, tá? Em cada uma dessas propostas. Então, o texto vai te dar 3 propostas e você vai ter que escolher entre uma delas, tá? Só uma delas, e aí você vai fazer o seu texto, né? De acordo com a orientação que a banca vai te dar, tá? Então, o texto deve ter de 20 a 30 linhas, tá? No mínimo 20. No máximo 30, não pode passar e nem pode ser menos do que 20, tá? E vai ser caracterizado pela coerência e pela coesão com base em comandos formulados pela banca examinadora. Tá vendo? Tudo que eu falei aqui não inventei, tá escrito aqui no edital, tá? Então, com a função de motivar o candidato para a redação, despertando ideias e propiciando o enriquecimento de informações. Poderá haver na prova textos e outros elementos correlacionados ao assunto em pauta. Ou seja, ele está falando que ao longo da sua prova você vai ter informações que você pode utilizar a seu favor. Não significa que você deve copiar essas informações, mas você deve se sentir motivado, deve despertar ideias em você, tá? Então essas ideias elas vão ser trabalhadas a partir disso. Lembra disso, você não vai copiar as ideias que os textos motivadores vão trazer para você ou que a sua prova vai te trazer. Você vai ter uma orientação. Você vai conseguir ter um despertar de ideias graças a esses textos, tá? Então, aqui na cláusula 6.2.1, o candidato poderá optar entre 3 diferentes temas de prova de redação em língua portuguesa, tá? O que eu falei também ainda agora. 6.3 é aqui que nós queremos chegar. O critério de avaliação mais abrangente refere-se à apreensão e ao desenvolvimento do tema. Serão avaliados também o domínio da expressão escrita, a apresentação adequada da redação e o respeito à estrutura textual solicitada. E aqui ele coloca entre parênteses texto descritivo, texto narrativo ou texto expositivo argumentativo, né? Então você percebe que não tem texto dissertativo argumentativo, o que a gente tem é expositivo argumentativo. É muito parecido, na verdade, expositivo argumentativo e dissertativo argumentativo, mas tem uma pequena diferença que a gente já vai trabalhar. Bora lá. Bora primeiro falar do texto descritivo, que na minha opinião, para fazer um texto de 30 linhas é o que é mais complicado aqui. Porque é o seguinte, por mais que seja um texto descritivo, você precisa ser objetivo, tá? Então, você vai precisar descrever, né? O próprio nome já diz, descrever. Você vai precisar carregar de adjetivos. Então, você precisa carregar de adjetivos, mas sem exagerar.
Sem ficar se prolongando, descrevendo demais uma coisa desnecessária, porque você precisa ser objetivo. Em todos os textos de vestibular, você tem que prezar pela clareza, pela concisão, tá? Então, aqui as características principais do texto descritivo, é uma descrição detalhada. Então, você vai dar uma descrição a mais, mas cuidado com essa descrição detalhada. Descrição detalhada não quer dizer descrição exagerada, tá? Ele visa criar uma imagem mental no leitor por meio dos detalhes sensoriais. Então, você vai utilizar os detalhes sensoriais que são da visão, tato, paladar, olfato e audição. Como assim? Você vai utilizar esses adjetivos que mostram como a coisa é, né? Como ela se parece, pegando a visão, tato, qual é a textura daquele determinado objeto, daquela pessoa, daquele ambiente, paladar, qual é o gosto, olfato, qual é o cheiro, entende? Então é assim que a gente fala dos detalhes sensoriais do seu texto. Você tem que abusar bastante desses detalhes sensoriais, ok? Nenhum texto descritivo, tá? Como aquela coisa se parece a partir desses 5 sentidos. O uso de verbos de estado, aqui é uma dica. Para você fazer esse texto, é imprescindível que você utilize esse tipo de verbo. Ser, estar, permanecer, continuar, que são normalmente os verbos de ligação, né? Então, você vai utilizar bastante ao longo do seu texto, tá? Então, é um macete bem bacana. Adjetivos e substantivos são essenciais para caracterizar o objeto ou pessoa descrita, fornecendo informações sobre cores, texturas, dimensões, etc. O que eu falei aqui sobre os detalhes sensoriais. Então, logicamente, você vai abusar de adjetivo em um texto descritivo, já que você precisa descrever, né? E aqui, tipos de descrição. Você pode ser objetivo, vai focar em fatos concretos, ou subjetivo, trazendo uma questão mais filosófica, tá? Eu recomendo que você vá para um lado mais concreto, mas, por exemplo, um tema que pode ser colocado, a morte é um dia que vale a pena viver, né? Inspirado no tema de um livro. Não é muito interessante você ser concreto no tema que fala sobre a morte, né? Então aqui, esse tema vai te permitir ser mais filosófico. Então cabe a você observar o que o tema te traz e observar os textos motivadores principalmente. Será que o texto motivador, ele tá trazendo uma pegada mais filosófica, tá trazendo uma pegada mais concreta, sabe? Tem um texto, uma proposta de redação da própria UE, que fala sobre a sociedade mais doente, né? E aí, o que a gente pode interpretar dessa sociedade mais doente? O que ele quer dizer com isso, esse doente? Será que essa doença é de enfermidade, de fato, por exemplo, uma gripe, algo pegado por um vírus ou uma bactéria? Ou ele está falando de como as pessoas elas estão mais doentes com relação aos seus comportamentos? Que as pessoas não estão mais normais, que as pessoas não têm mais... carisma não, desculpa. Elas não têm mais aquela honra, sabe? Não são mais pessoas de honra. Será que é isso que esse tema quer dizer? Então, o texto motivador que vai te dar esse caminho, né? Quando a gente lê o texto motivador, a gente percebe que o que ele quer dizer é de doença, de enfermidade, doença causada por vírus, por bactérias, porque as pessoas estão ficando cada vez mais doentes com relação a isso, tá? E eu só consigo entender isso perfeitamente, o que a banca quer de mim quando eu leio os textos motivadores, quando eu presto atenção. Por isso, não deixe passar os textos motivadores, é importante sim, tá bom? Ok, agora vamos para o texto narrativo. Talvez seja o mais simples de todos, porém, ele fica com um problema aqui, porque você tem que fazer um texto narrativo em 30 linhas. Aí 30 linhas é complicado. Porque o que o texto narrativo pede, né, principalmente? Pede que você traga personagens, pede que você traga um problema e que você resolva esse problema. E para o nível de vestibular, você precisa fazer isso muito bem. Você precisa desenvolver bem um personagem, você precisa trazer bem uma história, você precisa trazer características específicas, entende? Mas fiquem tranquilos, porque é uma coisa interessante. Nas bancas que já cobraram, né, por exemplo, a PUC, eu inclusive recomendo que vocês vejam o caderno de redações da PUC. Lá atrás, eles trazem textos, né, que são exemplos que vocês podem tomar para si. Vocês podem ver esses exemplos, observar as características, observar como as pessoas conseguem trabalhar, né? Então, pegar exemplos de outras pessoas que deram certo sempre vai funcionar, tá bom? Então, observem bem outras pessoas que deram certo para vocês também darem certo, tá? Não é copiar, tá? Não é para copiar outras pessoas, é para você observar o padrão que ela faz, tá bom? Você não copia nada. Mas, então, dentro dessas bancas, a gente observa que eles dão um direcionamento,
tá? Eles não falam, faça um texto narrativo sobre a questão dos celulares nas escolas. Não vai ser assim, tá? Quer dizer, também não posso dizer com tanta certeza, mas, pelo padrão, normalmente não é assim, tá? Então, dificilmente uma banca tão tradicional como a UE, ela vai trazer de uma forma diferente, tá? Então, como é que ela pode trazer? Você precisa criar um texto narrativo que deve ser em primeira pessoa, sobre a questão dos celulares nas escolas, que deve se passar dentro de uma sala de aula, dentro, do interior do Amazonas, entende? Então, ele vai te dar algumas repartições, ele vai fazer você diminuir o seu texto, ele vai te dar repartição para você não ter uma coisa tão abrangente assim, para você não ficar tão perdido. Só que é importante que vocês prestem atenção a essas exigências para vocês seguirem todas elas, tá? Se o texto pede para você utilizar a primeira pessoa, você só vai utilizar a primeira pessoa. Você não vai trazer um narrador observador, você vai trazer um narrador personagem. Você vai ter que fazer esse narrador como o personagem do seu texto, tá bom? Então, bora aqui para as características gerais. Acredito que todos já tenham essa noção, porque o texto narrativo ele é muito destacado no ensino fundamental 2, né? Então, é uma coisa mais básica, não é muito difícil aqui. A gente tem a estrutura clássica com início, meio e fim. Né? A introdução você vai apresentar o cenário, os personagens, se necessário o tempo, né? O tempo específico, e no meio a gente vai ter o desenvolvimento de fato desses personagens, e vai ter o ponto principal, que é o clímax, né, o ápice dessa história, e o fim, que você vai pegar o seu problema que você trabalhou no seu desenvolvimento e vai solucionar, vai concluir as ideias. Então, você vai seguir essa estrutura básica, trazendo todos esses elementos que o texto narrativo pede, né, que também não é muita coisa. Personagem, você precisa trazer um personagem, você precisa trazer, como eu falei, espaço, às vezes, se necessário, trazer de uma forma clara o tempo, né? E conseguir desenvolver muito bem isso em um texto de 30 linhas, tá bom? Dentro dos personagens e enredos, os personagens executam ações em determinado tempo e espaço, criando uma sequência de eventos que compõem a história. Então, é importante que vocês prezem pelo desenvolvimento dos personagens. Se você quiser destacar, né, os personagens, se o foco for personagem, não um cenário ou outra coisa dentro, algum outro elemento do seu texto, o personagem ele pode ser explorado não só de forma física, você pode explorá-lo de forma psicológica, de forma filosófica. Então, aproveite, porque quando a gente traz um texto narrativo, qual que é a intenção? A gente precisa ver sua criatividade, ver como você consegue desenvolver uma história, como é que você consegue desenvolver personagens, como é que você consegue desenvolver um cenário, como é que você consegue me apresentar, né? É igual o texto dissertativo argumentativo que eu quero ver o seu senso crítico, o seu teor crítico. Se vocês têm um senso do que está acontecendo no mundo agora, por isso que são sempre temas atuais. O texto narrativo vai ser isso, você precisa se explorar, você precisa se permitir, tá bom? E quando a gente fala aqui agora de tipos de narrador, pode ser narrador personagem, né, narrador externo ou narrador onisciente, né? A gente tem os 3 tipos de narrador. E aqui também você tem uma gama de possibilidades. Por exemplo, se você pegar um narrador personagem, você não precisa ser uma pessoa, você pode fazer um plot twist no final, narrador observador, você pode ser até um travesseiro, o narrador pode ser um travesseiro, pode ser um pincel, uma caneta. Utilize sua criatividade, é lógico, cuidado com o senso do ridículo, né? Quando você for fazer esse tipo de coisa, dessas possibilidades, mas atenção, será que isso se encaixa mesmo no seu texto? Tem que ser sempre uma coisa coerente, tá? Finalizando aqui essa parte, bora para o texto expositivo argumentativo. Texto expositivo argumentativo provavelmente é o que vocês vão ter mais familiaridade, porque o texto expositivo argumentativo lembra o quê? Dissertativo argumentativo. Julinha, qual que é a diferença do texto expositivo argumentativo para o dissertativo argumentativo? Uma diferença primordial é com relação a como você vai lidar com aquele tema. Como assim? Ok, bora falar sobre a questão do ChatGPT. No texto dissertativo argumentativo, você precisa ter um posicionamento. Ok, o que você acha do ChatGPT? Ele é bom ou ele é ruim? Tá? Aí você vai precisar deixar claro isso
logo na sua introdução, trazendo a sua tese, esse é o dissertativo argumentativo, em que você vai dissertar sobre, dissertar em prol de uma argumentação. Aí no expositivo argumentativo, então pega essa palavra aqui, exposição. O que a exposição traz? A questão de você colocar lá, de você literalmente expor a problemática. Você vai trazer a problemática para mim, não necessariamente em prol de um ponto de vista, mas você vai trazer dados. Sabe a questão do texto dissertativo argumentativo, que você tem que trazer repertório, que muita gente traz Constituição e tal, só que não pode exagerar? Aqui você pode exagerar um pouco mais, tá? Aqui porque você precisa me expor, você precisa me falar como é que aquele problema está acontecendo na sociedade, você vai me explicar, tá? Então pega essa exposição, explicar, expor. Então é isso, você precisa me explicar como é que aquilo está acontecendo. Ok, ChatGPT. Como é que o ChatGPT está na nossa sociedade atual? Ele está ajudando as pessoas, está atrapalhando? Pode ser os dois, não é? Então, já que é os dois, você pode ficar em cima do muro, que no dissertativo argumentativo não é legal você falar que sim e que não. Aqui sim, aqui você pode falar que sim e que não. Você vai dar os dois lados, entende? Então, é aqui que é a principal diferença do dispositivo argumentativo. É você explicar o problema e não necessariamente se posicionar em relação a um problema, tá? Então, as características são principais: informação e argumentação. Vai apresentar informações, é imprescindível que tenha, repertório. Você precisa trazer esse conhecimento de mundo para você me provar como é que aquilo está acontecendo na sociedade atual, tá? Quer dizer, se o tema pedir de outra época, né, não vai ser atual mais. Eu utilizo argumentos para defender um ponto de vista específico. Aqui nessa questão do ponto de vista específico, vocês ignoram um pouco, tá? Porque você não, como eu falei, você não vai se posicionar necessariamente diante de um ponto de vista. Qual é essa questão aqui do ponto de vista? Você vai me explicar como é que o problema ele está acontecendo aqui na realidade, tá? Estrutura. Estrutura vai ser introdução, desenvolvimento e conclusão, mesma coisa que vocês estão acostumados. Traz uma introdução, apresenta direitinho a tese, apresenta o problema, apresenta o tema. Desenvolvimento, você vai trazer 2. Num parágrafo você vai falar sobre um problema, no outro parágrafo você vai falar sobre outra parte desse tema, tá? E a linguagem, também mesma coisa do dissertativo argumentativo. Utiliza linguagem clara, objetiva e persuasiva, porque assim, você, como eu falei, você não está defendendo o ponto de vista, mas você precisa convencer o leitor de que aquilo que você está falando é verdade, tá? Você está explicando, de novo, vou falar isso várias vezes aqui, você está explicando um problema, então você tem que me provar que aquela sua explicação é válida, que olha, isso aqui faz sentido, realmente. Você está me falando que a questão do ChatGPT é um problema, num parágrafo, você tem que me convencer de que aquilo é um problema. Tá falando que aquilo é bom? Você tem que me convencer de que aquilo é bom, tá? Então, não é porque eu falei que no dissertativo a principal diferença é que lá você vai defender o ponto de vista claramente, que você também vai ficar em centro de senso crítico, tá? Dispositivo argumentativo também tem que ter teor crítico. A diferença é que no dissertativo você disserta mais, você tem um ponto de vista muito mais claro. No expositivo, o que é mais claro aqui é informação, tá bom? Mas fiquem tranquilos, porque se você domina o dissertativo argumentativo, você vai ficar bem no expositivo argumentativo, tá bom? Bora lá para alguns exemplos, para vocês não ficarem tão perdidos assim. Texto descritivo: o atual cenário ambiental no Brasil. Então, como é que eu posso fazer um texto descritivo sobre o atual cenário ambiental no Brasil? Bora lá. O céu alaranjado se misturava com a fumaça densa que cobria a floresta devastada. No chão, troncos carbonizados se espalhavam como esqueletos de um passado verde. O ar era pesado, carregado pelo cheiro amargo de madeira queimada. Ao longe, rios, outrora cristalinos, agora carregavam um tom barrento, reflexo das queimadas e do desmatamento que avançava sem freios. Os animais antes tão presentes pareciam fantasmas, escondidos entre as sombras do que restava da vegetação. Então vocês percebem aqui essa questão, céu alaranjado, com a fumaça densa que cobria a floresta devastada. Isso aqui você não coloca no texto dissertativo argumentativo ou expositivo argumentativo, porque não é tão objetivo aqui.
uma característica um pouco mais subjetiva, mas que é ótima para você trazer um texto descritivo. Mas você percebe que não fica demais. O céu alaranjado se misturava com a fumaça densa que cobria a floresta devastada. Legal, eu consegui entender o que ele quis me passar. O que eu quis dizer com céu alaranjado? Está fazendo uma referência ao fogo, né? Tá fazendo uma referência a queimado, isso aqui fica claro, né? Quando a gente vê depois a palavra fumaça. Então, tem uma coisa aqui que você pode utilizar a linguagem conotativa, né? Então, aqui a gente tem essa possibilidade. Então, fiquem mais tranquilos com relação à linguagem que vocês utilizarem, no sentido de não ficarem tão engessados. Permitam esse lado poético, né? Sabe as funções da linguagem? Pode utilizar aqui a função poética da linguagem. Você vai trazer um cenário mais detalhado, focado nas sensações e nos aspectos visuais. Alaranjado é o quê? Aspecto visual, fumaça densa. A gente já tem o aspecto tátil, né, com relação ao tato. Devastada. Aí, sei lá, uma coisa mais imaginária. Então, aqui vocês podem exagerar, né? Exagerar na subjetividade, tá? Não, mentira, não pode exagerar não. Esquece que eu falei, não pode exagerar na subjetividade, mas vocês podem utilizar a subjetividade, tá bom? E como eu falei, percebam que não fica uma coisa cansativa demais. O céu alaranjado, com tons mais queimados, se misturava com a fumaça densa e horrível que cobria a floresta devastada nesse cenário apocalíptico e cruel. Não, ela consegue dosar, sabe? Então fica uma coisa mais interessante aqui. Né? Então você tem que saber também dosar o seu grau de descrição. Então aqui tem um claro exemplo de um texto descritivo que vocês podem utilizar, né, como exemplo para um texto de vestibular, tá? Porque ele consegue utilizar essas características do texto descritivo, mas sem exagerar demais, tá? Então, bora lá. Agora, um exemplo do texto narrativo sobre o mesmo tema, atual cenário ambiental do Brasil. João apertou o lenço contra o nariz enquanto atravessava a estrada de terra. O cheiro de fumaça era intenso e a paisagem à sua frente parecia um cenário de guerra. Árvores retorcidas pelo fogo, o solo coberto de cinzas e um silêncio assustador. Desde criança, ele ouvia os avós falarem sobre a riqueza da floresta, mas agora tudo o que via era uma destruição. Um caminho carregado de toras ilegais passou ao seu lado, levantando poeira, e ele soube que aquela batalha estava longe de terminar. Então, perfeito, né? Aqui a gente tem uma história, é o narrador observador, né? Não, peraí, mentira. É o narrador onisciente. Então, ele traz o narrador onisciente, traz um personagem. Lógico que aqui a gente não tem características tão fortes desse personagem assim, porque é só um trecho, mas a gente tem toda essa narração, né? Dentro desse ambiente também de queimadas, né? O atual cenário ambiental no Brasil. Então perceba que é o mesmo tema, totalmente diferente do primeiro. Não tem praticamente nada. A única coisa que tem aqui igual é a questão da queimada, né? Então, vocês percebem que ele está, de fato, fazendo uma narrativa, né? Daqui como eu falei, é só um pequeno trecho, mas você consegue ver já um corpo de uma história, entendem? Então, é assim que vocês precisam desenvolver também um texto narrativo dentro da proposta do vestibular, tá? Mas como eu falei, o vestibular ele vai te delimitar um pouco mais, tá? Aqui não delimitei, tá? Peguei de uma forma mais geral, mas no vestibular provavelmente você vai ter uma delimitação maior, tá? Então narra-se uma história com personagens e eventos. Indo para o último, dispositivo argumentativo. E aqui vocês vão perceber uma semelhança, como eu falei, com o texto dissertativo argumentativo. O meio ambiente no Brasil enfrenta uma crise alarmante impulsionada pelos desmatamentos, queimadas e exploração ilegal de recursos naturais. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a taxa de desmatamento na Amazônia aumentou significativamente nos últimos anos, ameaçando a biodiversidade e contribuindo para o agravamento das mudanças climáticas. Além disso, políticas ambientais frágeis e a falta de fiscalização eficiente agravam o problema. Para mitigar esses impactos, é essencial adotar medidas mais rígidas de proteção ambiental e incentivar práticas sustentáveis, garantindo um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação da natureza. Isso aqui é uma introdução
de dissertativo argumentativo e expositivo argumentativo, tá? Então aqui a gente tem tese, a gente tem a problematização, a gente tem aqui esse fechamento, que é em formatinho de intervenção, uma mini intervenção aqui, para fechar o parágrafo, ótimo, tá? A problematização aqui, políticas ambientais frágeis, falta de fiscalização eficiente, que vão agravar o problema. Né? Traz aqui o tema no geral, o meio ambiente no Brasil enfrenta uma crise alarmante, tá? E aqui ele traz o conhecimento de mundo dele. Inclusive ficou bem grande aqui. Traz aqui com a INPE. É importante isso aqui, ó, fonte confiável. Tem gente que põe assim, instituto, de acordo com pesquisas, de acordo com professores, de acordo com especialistas. Que tipo de fonte é essa? Então você precisa sempre validar a sua fonte para o seu repertório ser validado. Tá? Então aqui ele traz, ó, ótimo, para falar de meio ambiente em pé. Então a gente tem aqui todo o corpo do texto dissertativo argumentativo. Então vocês percebem? É um texto expositivo argumentativo. Tá? Vai ser tratado um texto expositivo argumentativo, é um exemplo de um. E tem todas as características que nós normalmente trabalhamos. Então, esse aqui é muito tranquilo, tá? Para quem já está acostumado com o dissertativo argumentativo. Tá, agora bora pro próximo. Não quer passar? Passou. Agora bora falar dos critérios de avaliação, uma parte muito importante, né? Então, bora falar. A gente está falando aqui de uma banca que ela é tradicional, né? Então, ela vai ser mais rígida, principalmente com a questão da linguagem. Então, atenção à sua linguagem, principalmente no texto dissertativo, expositivo, pede uma linguagem clara e objetiva. Então, você precisa ser o mais conciso possível, principalmente nessa modalidade textual, tá? Então, aqui, bora lá. Na cláusula 6.8.2, a prova de redação valerá 32 pontos e será corrigida conforme os critérios a seguir, tá? Então, a gente tem 4 critérios, cada um vale 8 pontos, ou seja, todos os pesos são iguais, né? E esses 4 vão dar 32, se você conseguir nota máxima em todos. Estruturação. O que é estruturação? Eita, vamos contrário. Ok. Você traz o texto no gênero que está sendo proposto? Se traz, beleza, já é um ponto. Você traz esse gênero de forma efetiva? Todos eles precisam ter introdução, perdão a letra, mas bora lá. Introdução, desenvolvimento e conclusão? Perfeito. E você atende às coisas mais específicas desse gênero? Eu trago um texto narrativo. Você trouxe o narrador? Um narrador eficiente? Não ficou mudando? Por exemplo, se eu pego o narrador em primeira pessoa, beleza, eu vou fazer um narrador personagem, vou iniciar meu texto assim, eu termino com o narrador observador. Num texto de 30 linhas. Será que fica muito bem organizado? Provavelmente não, né? Então, se você não trouxe de forma eficiente, você vai ser prejudicado também. Você trouxe narrador? Você trouxe os personagens? Preciso, né? Você trouxe o que a banca exigiu? A banca pediu para você fazer o cenário numa sala de aula. Você fez? Se você fez, então tá tudo bem. A sua estruturação está bem feita. E aí, a gente vai para tema e argumentação. Aqui é o tema que você escolheu, né? Tá pedindo mais especificamente, tá? Tema é para falar sobre a falta de acesso à internet dos ribeirinhos do Amazonas, ok. Então, a gente tem aqui, tema, você falou sobre isso, você falou sobre a falta de acesso à internet, beleza, mas falou dos ribeirinhos do Amazonas? Se não falou, aí você não vai conseguir nota máxima aqui, tá bom? Então, preste atenção no tema, a todas as partes, a tudo que aquilo que as exigências pedem, né? As exigências estão pedindo, a sua orientação, tá? Para você ir bem aqui nessa parte do tema, mas principalmente ao tema em si, né? Quando o tema está muito grande, observa todas as partes dele. Às vezes, quando está separado demais, a pessoa só pega uma parte, né? Um tema grande, aí só pega uma parte dele, tá bom, já cumpri o tema. Não, você precisa ter todas as partes do seu tema na sua argumentação, no seu texto, tá? Então, a argumentação em si. A questão da argumentação, ela está até relacionada ao outro, né? Que é a questão da coerência. Então, um vai afetar o outro. Se você
traz um texto, uma argumentação ruim com relação à coerência, você vai perder nas duas, tá? Não vai perder só em uma. Vai perder na que pede argumentação e vai perder na que pede coerência. Então, se você perder aqui na coerência, você provavelmente vai perder na argumentação também, né? O que é coerência? É você começar falando uma coisa no início e terminar ainda seguindo essa coisa, né? Você não pode defender algo no início e depois se contradizer no final. Como assim? Né? Você precisa ser coerente com o que você está dizendo, né? E é um texto de 30 linhas, então não é tão difícil assim você se perder, tá? Então você vai trazer a sua argumentação, você conseguiu desenvolver de fato as ideias? Desenvolver ideias. Você foi claro? Você foi conciso? Tá? Então são coisas importantes para você conseguir defender bem uma argumentação. Se o texto pede texto dispositivo, você conseguiu de fato me explicar aquele problema? Eita. Me explicar o problema. Você trouxe repertórios? Você trouxe repertórios coerentes? Porque se eu trouxer só repertório também não ajuda muito não. Eu preciso trazer repertório que faça sentido, tá? E eu preciso fazer eles fazerem sentido também. Não basta, pode ser o repertório que mais se encaixa naquele tema. Se eu não conseguir fazer a coesão dele com a minha argumentação, vai ser um repertório jogado fora, vai ser um repertório sem produtividade. Então você tem que colocar o repertório, um repertório que faça sentido, e você tem que desenvolver bem as suas ideias, com as suas ideias. Você tem que relacionar o repertório que você está trazendo com as ideias que você está trazendo, tá? A gente vai para coesão e coerência. Peraí que a borracha não quer apagar. Tá, apagou. Coesão e coerência. Qual é a diferença de coesão e coerência? Eles são ideias muito aproximadas, né? Mas qual é a questão? A coesão está mais relacionada à questão da linguagem, né? Quais as conjunções que você usou, os elementos coesivos que você colocou entre os seus períodos. Você está repetindo muitas palavras. Tem gente que põe o que. Não tem problema repetir o que algumas vezes. É um elemento linguístico que tem várias funções. Mas se você repete tanto, quer dizer que você não tem conhecimento dos mecanismos, né? Os mecanismos coesivos. Você vai ser prejudicado aqui. Se você repete uma palavra também várias vezes, se você não consegue fazer uma coesão de um período com o período anterior, sabe? Se você tem ideias soltas, linguisticamente falando. Então, aqui a coesão, coloquem isso, ela está mais relacionada à questão da linguagem, de fato, como você utiliza seu vocabulário e os elementos gramaticais do seu texto, tá? Para eles fazerem uma coesão entre si. A coerência é a coesão de ideias, né? Como eu falei anteriormente, com relação à argumentação, você precisa seguir uma ideia do início ao fim. Então, você precisa ser coerente, tá? Pega o teu projeto de texto e aí esse projeto de texto vai ter que ser seguido na introdução, desenvolvimento e na conclusão, tá? Então, a coerência está mais dentro da questão das ideias que você traz, da argumentação em si, e a coesão é a questão mais linguística. E agora, conhecimentos linguísticos de fato. Aqui, a gente vai falar de tudo que está relacionado à norma culta. Tem a gramática, vocabulário adequado, né? Você não vai trazer palavras informais para um texto, tá? Não importa o gênero, né? Até no texto narrativo não é legal você trazer palavras informais, a não ser que seja proposital, que você vai fazer um diálogo de algum personagem, aí você pode colocar, né? Mas, por exemplo, na sua própria narração, palavras informais não dão um aspecto legal, a não ser que seja imprescindível, que você realmente precise utilizar, e se você utilizar, coloca entre aspas, tá? É mais indicado. Tá? Lembra que é um texto para vestibular. Então você não vai trazer aqui nada informal, a questão da sua ortografia. Entra aqui a sintaxe, enfim, todos os aspectos da norma culta. Como eu falei, ela é uma banca extremamente rígida ainda com relação aos aspectos linguísticos. Então, tenta ser objetivo, cuidado com questão de redundância, tá?
que você pode ser prejudicado tanto aqui nos conhecimentos linguísticos, afinal você está fazendo uma redundância, quanto na coesão, né? Porque você está repetindo. Então, tu já pensou, você perde 2 de uma vez só por causa de uma questão? Então, não vamos ser redundantes, preza pela concisão, né? Que é essa questão de você conseguir colocar bastante coisa em poucas palavras, né? Então, aqui, saindo dos critérios para você conseguir sua nota, né? Agora vamos para os critérios para você perder, que você precisa ficar atento para não perder nota. Então, o que vai tirar um ponto de você aqui? A ausência de título é uma das bancas que exige título e, gente, um pouco mais de criatividade. Por exemplo, se você for falar sobre, bora pegar aqui a questão das queimadas, né? As queimadas no Brasil atual, e você colocar o tema os incêndios brasileiros, não vai ser um título legal, né? Então, não precisa você ser um Machado de Assis para criar um título, mas use um pouco mais de criatividade com relação ao que você está trazendo. Mas a questão é, você precisa obrigatoriamente trazer um título, né? Diferente de muitas outras bancas, de respeito aos direitos humanos. Se você faz isso aqui no Enem, por exemplo, você tem um texto zerado. Aqui você só perde um ponto, né? Então, se você mandar matar pessoas, se você sugerir matar pessoas, essas coisas, vai perder um ponto. Cópia parcial do tema. Então, se você fizer pegar a questão dos textos motivadores, das ideias que trazem para você, e você repete na sua argumentação, você também vai perder um ponto, tá? Então, é uma banca que ela, igual a todas as outras, né, nesse aspecto, que vai prezar por essa questão da sua autoria, tá? Você pode trazer ideias semelhantes, mas não é para copiar o que está escrito lá, tá? Isso aí é praticamente plágio, né? Então, atenção a isso. Mas assim, nada de... O máximo aqui é a questão do título, né? Cópia parcial do tema, direitos de respeito aos direitos humanos, igual nas outras. Também serão penalizadas as seguintes irregularidades, como nota 0 se você fizer o gênero fora do tema proposto. Como eu falei lá no início, se o tema está pedindo para você trazer um texto narrativo e você trouxer um expositivo argumentativo, você vai ficar com nota 0, tá? Fuga total ao tema. Também poucas pessoas vão trazer isso aqui, você precisa estar muito confuso, porque você tem lá o tema, você vai ter os textos motivadores, então já é algo que vocês podem ficar tranquilos, tá? É só ler tudo com calma, que fugir totalmente ao tema, com o tema escancarado lá, é uma coisa muito difícil de se acontecer. Texto com legibilidade comprometida, e aí vai ser atribuição de nota 0. Cuidado pra galerinha aí que tem uma letrinha não muito interessante, tá? Você não precisa deixar a sua letra bonita, você só precisa deixá-la legível, porque o seu texto ele vai ser escaneado, o que dificulta um pouco mais as coisas ainda, né? E aí o seu corretor vai pegar o seu texto, como é que ele vai ler, né? Se você não tem uma letra legível. Então não tem o que fazer, por mais que seja um corretor bacana, que se esforce, não vai ter o que fazer, gente. Então não tem como a gente dar uma nota para algo que a gente não sabe, não está conseguindo ler. Então você vai ter uma nota 0 pela legibilidade, tá? Mas é só atenção a isso, tá bom? Redação com qualquer tipo de identificação, desclassificação do candidato. Eu estou fazendo lá minha redação, eu resolvo fazer um coração. Ou eu faço uma carinha bonitinha. Não faça isso, tá? Porque o que eles entendem? Que pode ser que você tenha algum amigo corretor e aí você deixou algum tipo de rasura, né? Algum tipo de identificação para ele te reconhecer e assim te dar uma nota melhor, tá? Então, nada de desenho, de nome, colocar seu nomezinho lá, é 0. Na verdade aqui não, você é desclassificada. Texto com menos de 20 linhas. Desclassificação do candidato, né? Um texto de... Você tem que fazer no mínimo 20 linhas. Menos que isso, não vai ser nem corrigido. O corretor viu que tem menos de 20, já vai ser separado, né? Que aí você já tá fora. Texto que exceda 30 linhas. Então, texto que exceda 30 linhas já é um pouco melhor, né? Que você faz além das 30 linhas, só que não vai ser computado, né? Porque
Ela tem as 30 linhas, o que é escaneado é só o que está dentro daquelas 30 linhas, tá? O que tiver por fora e tal, vai sumir, tá? A gente nem vai ver. E aí, deixa eu ver se tem mais. Acabamos a aula. Eu espero que vocês tenham compreendido bem, principalmente a questão dos tipos de texto, tá? Não, como eu falei, não é um bicho de 7 cabeças, retomando a minha ideia inicial. Você só precisa treinar, tá? É importante que vocês treinem essas modalidades às quais vocês não estão acostumados, né? Porque como a gente está nessa pegada, né, de um vestibular, o ER tá perto, o que a gente estuda bastante? Dissertativo argumentativo, né? Ou expositivo argumentativo. E quais são os outros? Narrativo e descritivo? Dá uma estudada também. Você vai ter 3 possibilidades de tema, mas vai que os 3 pedem narrativo, entende? Então você precisa estar preparado. Não são gêneros difíceis, né? Na verdade, o mais difícil, de fato, é o expositivo argumentativo, porque você tem menos possibilidade, eles te delimitam um pouco mais. Os outros, eles vão ser mais difíceis no sentido de que vocês não treinam mais eles com tanta frequência, né? Então, dá uma treinadinha, como eu falei, dá uma olhada nesse caderno de questões de bancas que já cobraram anteriormente esses gêneros textuais, tá? Então, tchau, tchau, gente. Espero que tenha ajudado, né? Com essa aula, que tenha esclarecido alguma coisa. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, tá bom? Que a gente faz o possível para resolver. Tchau, tchau, gente.